Então, hoje, por exemplo, o dispositivo está limitado a crimes gravíssimos contra crianças nessa lei. Mas eu pergunto a você, quanto tempo vai levar para alguém propor ou para algum juiz decidir a equiparação do aumento de pena para supostos crimes virtuais, por exemplo, contra o Estado Democrático de Direito com uso de VPN? Olavo é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. E quando eu falo em regimes autoritários, você provavelmente está pensando na Coreia do Norte, na China, na Rússia, na Venezuela, que de fato são países que utilizam muito VPN. A primeira coisa, qualquer pessoa que for à China, eu já fui à China, vocês, se algum dia tiverem o desprazer de ir à China, a primeira coisa, qualquer um que vai à China recebe a recomendação é, cara, baixa uma VPN. Baixa uma VPN, porque quando você chegar lá na China, você não vai poder usar VPN. Então, mas isso era uma realidade para esses países, mas passou a ser uma realidade muito importante para o Brasil, porque vocês devem lembrar que em agosto de 2024 o Alexandre determinou o bloqueio do X por considerar a rede como uma terra sem lei. Em outras palavras, lá as pessoas podiam criticar as decisões ilegais do Alexandre sem censura, mas ele também estabeleceu uma multa diária de 50 mil para as pessoas ou empresas que utilizassem VPN ou outro recurso tecnológico para acessar a plataforma. O fato é que o bloqueio do X em 2024 mostrou que as tentativas de restringir o acesso às plataformas aumentaram a procura por ferramentas de privacidade. A Proton VPN, naquela época, registrou uma alta de 1.840% nas novas inscrições no Brasil. O VPN Mentor identificou crescimento de 1.600%, enquanto a NordVPN observou um aumento de 426% nas buscas dos serviços deles entre 29 e 31 de agosto de 2024. Ou seja, quanto mais as autoridades tentam fechar o acesso à informação, mais brasileiros procuram alternativas tecnológicas para preservar a sua liberdade digital. Mas percebam o tamanho da tentativa de controle. Não estavam discutindo só o bloqueio de uma rede social, chegaram a determinar a retirada de ferramentas legítimas de privacidade utilizadas por empresas, jornalistas, profissionais de tecnologia e até cidadãos comuns, né? E agora, a gente está falando isso tudo porque o debate voltou com o Discord por causa da determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que exigiu a suspensão de lives e de recursos equivalentes a lives de compartilhamento de vídeo no Brasil. Que é mais um teste governamental para ver até que onde eles conseguem limitar as redes. O governo Lula, a gente já falou muito sobre isso aqui, falamos até no Paulo Figueiredo Sextou, que o governo Lula utilizou uma tragédia que causou comoção nacional e apresentou o bloqueio como uma única solução possível. Aliás, muito interessante, né? Porque a gente foi descobrindo até durante o Paulo Figueiredo Sextou, por vocês no chat, que sequer a tragédia tinha acontecido no Discord, aconteceu no Instagram. Mas como o governo não tem culhão, eu podia dizer que a Janja não tem culhão, né? Só a Erika Hilton tem culhão para pedir o desbloqueio, o bloqueio da Meta, né? Do Instagram. As pessoas foram lá no elo mais fraco, que foi o Discord. E aí eles criaram mais um precedente, que é o que eles queriam, para que o Estado, por ordem executiva, dessa vez sem acesso no tribunal, por uma agência reguladora, controlasse aquilo que milhões de brasileiros podem assistir. E, novamente, depois do bloqueio das funções de vídeo do Discord, a Proton VPN registrou um aumento de 800% nos novos cadastros feitos no Brasil. Ou seja, as pessoas estão começando a se informar. E por que isso é importante? Porque não é à toa que no início desse mês o Lula sancionou a lei de número 15.487, que determina o aumento de 1/3 a 2/3 da pena quando o criminoso, você, utiliza mascaramento, ocultação ou falsificação ou anonimização do endereço de IP para impedir ou dificultar a identificação em caso de crime de violência sexual contra a criança ou a... Eu já falei várias vezes no Paulo Figueiredo Show. Eles começam utilizando de uma situação gravíssima, legítima, ninguém discorda, e emocionalmente vulnerável, onde as pessoas ficam emocionalmente vulneráveis, para aprovar uma ferramenta de controle. E depois que essa ferramenta de controle está dentro da legislação, aí é uma questão de você, do juiz, criativamente ampliar a sua aplicação.
Então, hoje, por exemplo, o dispositivo está limitado a crimes gravíssimos contra crianças nessa lei. Mas eu pergunto a você, quanto tempo vai levar para alguém propor ou para algum juiz decidir a equiparação do aumento de pena para supostos crimes virtuais, por exemplo, contra o Estado Democrático de Direito com uso de VPN? Quanto tempo vai levar para tentarem aplicar essa lógica a opiniões públicas, a discursos considerados antidemocráticos, discurso ódios, etc., para o acesso de plataforma bloqueada? Eu diria que no Brasil, esse passo não é longo, na verdade, muito curto. E é exatamente por isso que eu falo de VPN aqui todos os dias, quase todos os programas. O governo pode pressionar uma plataforma, uma agência pode suspender uma funcionalidade, o ministro pode determinar um bloqueio e ameaçar um cidadão com uma multa de 50 mil por dia. Mas o que acontece é que a VPN reduz o poder de qualquer autoridade de decidir unilateralmente o que milhões de brasileiros podem ou não acessar. A verdade é que a VPN é uma ferramenta, como qualquer outra. É uma ferramenta para que o cidadão comum não fique completamente vulnerável aos criminosos, aos provedores, às grandes empresas de tecnologia e principalmente aos criminosos do Xandaquistão. Então, quanto mais eles tentam controlar e transformar a internet brasileira num ambiente vigiado e controlado, mais importante se torna você aprender a proteger o seu acesso à informação e a sua liberdade digital. Eu estou falando sobre isso porque uma das coisas que eu falo muito no Paulo Figueiredo Show é sobre a visão de que as pessoas têm responsabilidades individuais. Você tem responsabilidade individual. Você é responsável pela sua liberdade. Então as pessoas ficam falando, esperando Magnitsky, esperando isso, esperando aquilo outro, ações de segundo, terceiro, de quarto, mas as pessoas não fazem a sua parte. A maior parte, eu queria que vocês aqui no chat até digam aqui quem está usando VPN. Quem tem uma VPN para usar se for necessário. Quem assina uma VPN. Digam aqui vocês no chat. E quem não? Porque vocês, a maioria não utiliza. Aumento de 1.800% é porque o número é muito baixo. Então, né, se você tem 10 pessoas usando e passa a ter 100, bom, você tem um aumento de sei lá quantos por cento. Mas no final das contas, a base é muito baixa. E no momento em que no Brasil todos tiverem VPN, todas essas ações de controle de internet são inúteis. Quando eles perceberem que quanto mais eles controlam a internet, mais as pessoas utilizam VPN, menos eles vão se sentir incentivados a controlar a internet. Então é uma ferramenta que está transformando a forma como as pessoas acessam. Eu me lembro que eu cheguei a bolar uma estratégia para uma rede social que pensou em me chamar para uma consultoria, não foi nem o Getter, porque eu já tinha saído do Getter, mas eu cheguei a negociar uma proposta de consultoria para uma outra rede social, onde eu falei assim, cara, faz o seguinte, em toda a sua verba de marketing, gasta no Brasil para dar a sua plataforma com uma VPN integrada. Que já viesse integrada, você fizesse assinatura, digamos, da Trump Media, não estou dizendo que foram eles, mas digamos que fosse, você já fazia assinatura, cadastrava, eles te davam de presente uma VPN por um ano para você utilizar. Né? Eu digo, a Proton VPN tem uma versão gratuita, que é boa. A versão gratuita da Proton VPN funciona muito bem, eu acho até impressionante. Tem uma versão gratuita, você se cadastra de graça. Agora, se está fazendo a sua parte, eu falo sempre, o brasileiro reclama de tudo, se reclamam de tudo, xingam muito, participam no chat. Eu pergunto, quantos criadores de conteúdo independente vocês apoiam? A maioria não apoia ninguém. Tem VPN? Não tenho VPN. Eu falo assim, pô, filho, então você não tem direito de reclamar de nada. Você é parte do problema, você não é parte da solução. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais,
Eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.